Fala galera, sejam bem-vindos ao projeto 3 do curso de Cálculo Numérico referente às alunas Beatriz Namitsuji, Isabela Queiroz Correia, Juliana Carpe, Juliana Rodrigues Visconde e Mariana Ramos Luz. Como a gente está trabalhando com um processo iterativo, a gente pega o sistema linear ax igual a b e passa ele para uma função equivalente, na qual vai ser x é igual a c vezes x mais g, onde c é uma matriz e g é um vetor. A forma da gente gerar a nossa função interação é isolar x na diagonal principal da matriz A. Então, primeiro x da diagonal principal, na linha 1, é esse x1, que está junto com A11. A gente vai passar todos os outros termos para o outro lado da equação, subtraindo B1 deles e dividindo por A. E depois disso, a gente coloca um índice nos valores de x para a gente poder utilizar de uma aproximação x índice zero na fórmula de iteração, que vai ficar x índice k mais 1 é igual a c x índice k mais g, para a gente poder encontrar os valores sucessivos de x. Como a gente vê na imagem de baixo, c e g vêm desse processo de isolamento que a gente fez no último slide de x. C vem dos valores ligados diretamente aos valores de x e G vem dos termos independentes de x. Já o vetor x, né, que a gente vê também, né, C vezes x índice k, ele não tá aparecendo aqui, mas ele corresponde aos valores de x, né? Então, x1k, x2k, x3k até xnk. O interessante é a gente generalizar as contas para poder colocar no nosso código, então bora começar. Antes de tudo, a gente define a biblioteca a ser utilizada, os dados iniciais do problema e as duas condições de parada, né? Para evitar um processamento muito longo e ineficiente. A gente dá nome à função, coloca seus parâmetros de entrada e seus parâmetros de parada, a gente dá um tamanho ao vetor b, e aí a gente assume uma variável sol, que vai dizer que há solução para o problema. Como eu falei antes na explicação, a gente assume um valor x0 para a gente depois, como solução, né, para a gente poder gerar os valores sucessivos de x. Nesse caso, a gente usa o vetor b como esse x0. Agora, a gente coloca a função para percorrer todos os valores desse x, que é a cópia de B, e aí a gente vai dividir eles, né, pelos elementos da diagonal principal da matriz A. Antes disso, a gente passa uma função if para a gente ter certeza que todos os valores da diagonal principal A são maiores que zero. Caso contrário, a gente coloca uma função else e já coloca uma parada determinando sol como uma variável false e dando break. Bom, para a gente dar continuidade aos valores de x, a gente vai aplicar que xk, tipo x, o próximo número, é igual a cópia de x, cópia do número anterior, para que a gente comece o nosso sequenciamento de x, né? Porque a gente definiu x0, aí tem que definir x1, x2, x3, e aí a gente coloca o nosso comando while para a gente começar as nossas somas. Somas, para quem não está lembrado da explicação, é o que a gente tem dentro do retângulo vermelho aqui embaixo de mim. E assim, a gente fazendo essas somas, a gente aplica o comando if para a gente poder retirar todos os elementos da diagonal principal de A, né? E fazer as contas. Depois disso, da gente obter as somas, é que a gente vai para o valor final, né, de x k mais 1. E aí que a gente vai estar usando tudo que tem nesse retângulo amarelo e que foi explicado anteriormente. Antes da gente finalizar o nosso código, a gente vai dar uma organizada na nossa parada, né? Então, a gente coloca esses dois primeiros prints para que quando o código for impresso, a gente tenha uma noção melhor de qual valor significa o quê. E nos casos da parada final, né, a gente vai colocar essas condições para que seja impressa uma dessas duas mensagens, né? Pra gente ter certeza de que a parada ocorreu ou porque se esgotaram os números de iterações ou porque a precisão foi atendida. Mas para ter certeza que essa precisão foi atendida, a gente vai
falar no próximo slide sobre essa função que a gente colocou aí, que é a função comparar. Já, né, esse último aí que tem x, k é igual a cópia de x, a gente colocou para que sejam atualizados os valores de x. E o código comparar, né, que a gente acabou de mencionar, a gente tem que fazer ele. Primeiro a gente define, né, o nome da função, coloca os parâmetros dela, que vai ser x, xk e a precisão. A gente vai utilizar de uma função que tem na nossa biblioteca para nos ajudar nos cálculos. E depois disso a gente vai fazer uma soma e depois comparar ela com a precisão. E conforme isso a gente vai saber se a parada foi porque a gente atendeu essa precisão por comparação. Agora só falta rodar o código e como vocês podem ver, esses foram os nossos resultados usando os valores para o RA2. Oi, meu nome é Juliana e agora eu vou falar um pouco do método de Gauss-Seidel, que é o segundo método iterativo que a gente vai ver hoje, sendo que ele é um aperfeiçoamento do método de Gauss-Jacobi. Então, da mesma forma que o método de Gauss-Jacobi, ele busca transformar um sistema linear a x igual a b em x igual a cx mais g, no intuito de facilitar a sua resolução. Então, ele isola o vetor x através da separação pela diagonal principal também, de forma que todos os elementos dessa diagonal eles, sejam iguais a zeros para todo i variando de 1 até n. No entanto, diferentemente do método de Gauss-Jacobi, para nós calcularmos a aproximação de cada um dos elementos do vetor na késima mais uma iteração, nós podemos utilizar o x de k mais 1 para os valores que a gente já calculou, ao invés de utilizar o x da késima iteração. Isso quer dizer, por exemplo, que se você já calculou o x1 e o x2 para a késima mais uma iteração, eles podem ser utilizados no cálculo dessa mesma iteração para qualquer um xj qualquer. E do mesmo modo que a gente chega em uma expressão geral para calcular o iésimo elemento da késima mais uma iteração utilizando o método de Gauss-Jacobi, a gente também vai ter uma expressão geral para o método de Gauss-Seidel. A diferença entre as duas expressões vai ser que na de Seidel nós temos que separar em dois o somatório dos xj's para achar cada xi, porque a gente faz um somatório com os elementos daqueles até os da diagonal principal, isso é até i-1, nos quais a gente pode utilizar os valores calculados já na késima mais uma iteração, então aqueles mais atualizados. Já o segundo somatório, ele é dependente de xj's que ainda não foram atualizados na késima mais uma iteração, então sendo necessário utilizar os seus valores na késima iteração para o cálculo. Então, como a gente acabou de ver, o método de Gauss-Seidel ele é bem parecido com o método de Gauss-Jacobi, de modo que agora eu vou falar somente de umas poucas diferenças que tem entre esses dois métodos na parte do código. Então, fora o nome de algumas das variáveis que foram trocadas, a maior mudança foi na parte do somatório que está dentro do while, que vai promover a iteração. Nesse caso, a gente colocou no segundo for que se o índice da linha for maior do que o da coluna, não será mais utilizado o x para o somatório, mas sim o xk, que é o x da késima mais uma iteração. E para avaliar a condição lógica dos termos da diagonal principal e da abaixo dela, a gente colocou a função elif ao invés da função else, né, justamente para avaliar essa condição. E a gente utilizou o x ao invés de xk, que é o valor antigo, o não atualizado, né? Então são aqueles dois somatórios que a gente viu logo antes. Então, gente, agora falando um pouco do retorno do nosso código, como vocês podem ver na última linha, aparece a melhor aproximação do vetor da nossa solução para o sistema linear. E é possível perceber que ela foi atingida após a sexta iteração. E como a gente deixou no nosso código que ele indicasse por qual critério foi atingido para que o nosso método tenha sido encerrado, aí deixa bem claro que foi pela precisão ter sido satisfeita e não pela quantidade de iterações máxima ter sido atingida. Então, depois de nós termos analisado os dois métodos, é possível dizer que o método de Gauss-Seidel ele é o mais eficiente, porque a gente nota que para o mesmo RA, ele consegue obter uma aproximação suficientemente boa, isso é, com uma precisão igual ou maior do que a necessária, após 6 iterações, enquanto fazendo pelo método de Gauss-Jacobi, isso só vai ocorrer na 10ª iteração. Ou seja, apesar de ambos os métodos conseguirem uma convergência para resultados próximos, o método de Gauss-Jacobi alcança isso com mais velocidade. E isso vai ocorrer porque ele computa os valores da atualização mais recente,
Então, o de x de k mais 1 e não de x de k, como acontece no método de Jacobi. E assim ele vai precisar de menos iterações, porque ele pega o valor mais atualizado. Então, gente, esse foi nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que daqui a pouco vem o próximo. Beijão!